Um dia desses aí, eu tava meio à toa na internet quando comecei a pensar em estúdios de anime. E esse pensamento me levou aos trabalhos dos estúdios de anime. E esse pensamento me levou à dúvida: quais foram os primeiros trabalhos, sem contar coproduções, dos estúdios que eu conheço? Eu sei, a minha vida é muito divertida, vocês têm razão em ter inveja dela. Mas isso me levou a várias descobertas interessantes. Por exemplo, o primeiro anime do estúdio Pierrot foi este velho anime eurocêntrico, provavelmente com crianças sofrendo, chamado As Incríveis Aventuras de Nils. O primeiro do estúdio Dean foi Maison Ikkoku, baseado no mangá da Rumiko Takahashi. E o primeiro do estúdio Gallop, que fazia Yu-Gi-Oh! Até recentemente, foi Os Três Mosqueteiros, o anime, que eu tenho muita vontade de ver, porque olha esse traço. Interessante. Mas aí esse divertido desperdício de tempo me levou ao famoso estúdio Bones, e olha só que apropriado, o primeiro anime do estúdio mais badalado dos anos 2000 saiu no ano 2000. Eu não tinha ouvido falar dele ainda, mas aí vi o traço, achei ele meio medabótico e isso me interessou. E como cereja no bolo, ele foi majoritariamente animado em células. Creio ter sido o único anime do Bones a fazer isso. E foi assim que eu conheci Karakuri Kiren Hyo Senki, cujo nome traduz para algo tipo Misteriosa Máquina Karakuri, as Crônicas de Guerra de Ryo. Eu vou chamar só de Hyo Senki, pelo bem das nossas sanidades. Hyo Senki foi um projeto de anime original, isto é, não baseado em nada, produzido para exibição na NHK. Foi dirigido por Tetsuro Amino, sem relação, e escrito por Sho Aikawa. E, sinceramente, eu não achei quase nenhuma informação sobre o anime fora isso. Meio que parece ter brotado do nada, sido exibido, rendido um mangá em uma revista seinen e imediatamente foi esquecido por todos. As raras opiniões que eu achei online sobre ele também sugerem isso, pelo fato de serem poucas e por geralmente darem a ele notas ao redor de 6, o número do esquecimento. Mas a estética dele e o fato de ser do Bones me convenceram muito mais a assistir do que qualquer nota pela internet aí. Então, achei um bom torrent. Adquiri através de métodos legais. E sentei pra assistir. Bom, vamos à sinopse primeiro, que tal? Nossa história se passa no Japão de 1861. Poucos anos se passaram desde que o Commodore Perry abriu os portos do Japão para o resto do mundo, e o país está em um período tenso de aceitação do fato de que estrangeiros, há tanto considerados inimigos, agora teriam acesso liberado à Terra do Sol Nascente. Mas nossa história começa longe desse climão, em um pequeno vilarejo localizado no interior do Japão e habitado pelo chamado Povo das Máquinas, que são pessoas proficientes na produção de mecanismos Karakuri. Karakuri traduz meio que pra relojoaria, ou coisa de corda, e se refere à tecnologia repleta de engrenagens que vemos em, relógios e brinquedos de corda. Dito isso, eu escolho deixar em japonês neste vídeo porque esse anime usa esse termo pra absolutamente tudo. Até um navio a vapor é referido como um Karakuri, então, sabe, finja que é uma palavra inventada pra ele. Tá, mas voltando. Nesse vilarejo, os adeptos na arte do Karakuri fazem todo tipo de marionetes e veículos para serem usados em entretenimento. Festivais, teatrinhos, tudo. Mas jamais pra guerra. O Povo das Máquinas é 100% pacifista. Dentre esses adeptos está uma família de 5 irmãos. O mais velho, Sai, que é centrado e responsável. A irmã mais velha, Mayu, que é serena e maternal. O irmão do meio, Ryo, que é ativo e barulhento. Sabe, típico protagonista. O segundo irmão mais novo, Tetsu, que ainda está aprendendo a falar, e o Jobu, um bebê, que adora mijar, como bebês costumam fazer. Caso esteja se perguntando, a mãe deles está morta e o pai desaparecido. Sabe, o de sempre. Um belo dia, seguindo a teimosia do Ryo, toda a família, mais 2 amigos do vilarejo, a esquentadinha Machi e o brigão Shishi, sim, o nome é engraçado, entram escondidos num templo barrado do vilarejo, onde fica guardado o Homura, uma enorme coisa Karakuri criada pelos antepassados do vilarejo que ninguém consegue fazer andar. E naturalmente o Ryo quer fazê-lo andar. E foi bastante sorte deles fazerem isso nesse dia, porque nesse mesmo momento, o vilarejo é atacado por vários ninjas Karakuris da chamada Gangue do Vento, que tem a missão de eliminar todos do Povo das Máquinas. Ryo consegue ativar o Homura e sai para afugentar esse pessoal. E mais um tempo depois, com a ajuda da turma toda, consegue ativar o potencial do Homura ao máximo, revelando sua verdadeira forma, a de um enorme boneco de madeira móvel, movido por engrenagens e fios que são manipulados pelas crianças de dentro dele. Essencialmente, um mech de madeira. Essa também foi uma das coisas que me convenceram a assistir, eu adoro a ideia. Com isso, eles conseguem fugir.
Meio difícil lutar com tanto fogo, então eles só fogem. Não que fosse fazer muita diferença, já que, àquela altura, a Gangue do Vento já tinha matado todos no vilarejo. O que deixa as crianças sem muita escolha senão saírem de Japão afora no Homura em busca do pai desaparecido deles para dar a eles um norte. Isso enquanto são perseguidos por Arashi, o menino da Gangue do Vento que marcou Ryo e o Homura como seus arqui-inimigos para a vida. A viagem até começa simples, mas quanto mais as crianças se aproximam do núcleo político do Japão e conhecem pessoas tais como figura histórica Sakamoto Ryoma e as supostas princesas gêmeas Hana e Yuki, mais são cobiçadas por diversas entidades para usarem o Homura e suas habilidades Karakuri em guerras contra a chegada dos estrangeiros. E assim, o mundo de Ryo se expande, mas não do jeito que ele gostaria. Apesar da temática de guerra e do robô gigante de madeira, esse realmente não é um anime de ação. Sim, as crianças usam Homura em autodefesa, mas tais lutas não são super frequentes e geralmente acabam bem rápido. O bonecão não é lá super móvel, então não é como se os roteiristas tivessem muita escolha. Aliás, eu acho hilário o quão rápido o Arashi e a Gangue do Vento desistem de destruir ele nos primeiros episódios. Realmente não parece tão difícil, sabe? Esse povo tem muita pouca motivação. Tecnicamente eu classificaria esse mais como um anime de aventura, mas ao mesmo tempo diria que, em maior parte do tempo, ele não passa o fio de aventura. Mas isso é mais uma coisa da direção. Vou jogar isso pra depois e falar mais sobre o que eu absorvi da história, por enquanto. Ryo Senki parece ser daquele tipo de história que tem bastante coisa pra descascar. Eu digo parece porque eu sou um completo energúmeno em matéria de interpretar arte. Sério, se você espera isso de mim, desista. Mas até eu consigo ver que Ryo Senki tem coisas a dizer, apesar de eu ter minhas dúvidas quanto a como ele fala essas coisas. A mensagem principal da história é a de pacifismo. De acordo com a Wikipédia japonesa, essa é uma crença muito forte do diretor, o que carece de fontes, mas se for verdade, Ryo Senki ilustra isso muito forte. Como eu disse na sinopse, muitos tentam recrutar as crianças e o Homura para a guerra. Afinal, ele é imponente, e as crianças são inteligentes e hábeis e simbolizam o futuro da nação, e os adultos que a cercam simplesmente não conseguem ver outra utilidade para essas coisas senão sobrepujar o inimigo. E apesar da constante tentação, e um deslize aqui e ali, as crianças vão do começo ao fim do anime se recusando a cooperar. E o anime retrata isso como o certo, ou pelo menos o ideal. Mesmo se for pelo bem do país, mesmo se for por ordem de um shogun ou de um imperador, não se deve usar a arte e a ciência para matar, é o que diz Ryo Senki. E o anime enquadra isso simultaneamente como algo infantil, mas também como uma atitude certa a se ter. É até meio surpreendente, sabe? As figuras históricas que cercam as crianças, com exceção do Sakamoto Ryoma, são apresentadas todas como esses adultos bem equivocados, que só querem saber de guerrear. Alguns sem nem realmente crerem na causa de expulsar os estrangeiros, só literalmente buscando motivo pra brigar. E eu achei isso bem diferente. Eu não consumo muitas obras de época japonesas, mas as poucas que eu consumi raramente demonizaram figuras históricas, sabe? Estranhamente, o anime não tem muita opinião a dar sobre a entrada de estrangeiros no Japão. As crianças em geral simplesmente não ligam pra causa. Elas até fazem amizade com o estrangeiro em um episódio, enquanto estão todos pelados, oh que beleza, mas isso é rapidamente esquecido. Acho que o máximo que consegui captar do anime foi essa ideia de inevitabilidade. Aqueles contrários à noção são apresentados como tolos nadando contra a maré, gente desocupada ou sem ideais de verdade. Eu não sei bem o que pensar disso. O anime retrata com um tom positivo, mas... Como já dá pra imaginar, é o tipo de anime que alguém com mais conhecimento de história do que eu deve desfrutar bem mais. Vocês sabem quem são. Os personagens eu diria que deixaram a desejar, pelo menos pra mim, claro. Eles são gostáveis, e a dinâmica entre eles até que é bem estruturadinha, mas eles raramente deixam suas opiniões claras sobre coisas, raramente se comunicam direito e raramente reagem muito forte às coisas que acontecem com eles, o que deixa eles difíceis de se identificar. Eles também têm um péssimo hábito de superar as coisas absurdamente rápido. Em um dos primeiros episódios, o Shishi é convencido por figura histórica Harada Sanosuke a encontrar as pessoas que destruíram o vilarejo do pessoal e matá-las com as próprias mãos. A ir atrás de vingança. Aí fica esse episódio com o Ryo e o Ryoma tentando convencer ele de que a vingança não é plena, mata a alma e envenena, o que o Shishi enfim entende depois de muito conflito interno. E isso nunca mais é mencionado. Mais à frente, as crianças veem o pai morrendo e superam isso super rápido. No episódio seguinte já tá esquecido.
Aliás, o emocional das crianças como um todo fica cada vez menos trabalhado à medida que a série avança. Acho que o ponto mais alto dele foi no episódio 5, o chamado Adeus, Tetsu e os bonequinhos de madeira. Nele, o pequeno Tetsu fica doente e as crianças são acolhidas por um casal sem filhos que vive em uma região remota. As crianças pequenas imediatamente se afeiçoam à moça do casal e a tratam como mãe, mostrando a falta que um adulto responsável fez na vida delas. Ou no caso do Xixi, o quanto ele sente falta dos seus adultos responsáveis que morreram no ataque, mas o anime nem menciona isso nesse episódio porque, como eu disse, ele esquece das coisas. Após muito refletirem, as crianças mais velhas decidem deixar o Tetsu e o bebê Jobo com a família, já que é mais seguro para eles, mas no fim o Tetsu decide que quer ir também e leva o infante. É um episódio bem doce, na verdade, e nunca mais vemos algo assim. Daqui até o fim do anime, as crianças basicamente nunca mais mostram esse lado vulnerável. É estranho. Sei lá, eu acho que o trabalho de personagem desse anime talvez seja bom, talvez ele só seja muito sutil pra minha cabeça, mas essa é uma crítica subjetiva, então eu vou dizer que ele não me agradou. Dito isso, a coisa no anime que menos me agradou foi o tom, que é propositalmente, porém irritantemente contido. As cenas de ação e até de comédia são executadas sem exageros, de um jeito bem direto, e as cenas dramáticas são sempre muito pequenas, não tem grandes demonstrações de sentimento, não tem trilha sonora dramática no fundo, e como eu disse, são rapidamente superadas. Mas reiterando, isso claramente é proposital, e não duvido que tenha gente que adore esse tipo de direção, mas realmente não é pra mim. Pra mim, o ideal seria que o anime apelasse mais pra um dos dois extremos, ou exagerando na apresentação das cenas de ação, à la Gurren Lagann, por exemplo, ou deixando as cenas dramáticas mais devastadoras, à la Sekai Meisaku Gekijou. Do jeito que está, a minha atenção meio que divaga enquanto eu assisto. A trilha sonora também colabora com isso. Ela é bem estranha. Ela faz aquele lance anacrônico. Apesar da série se passar no Japão Meiji, as melodias são cheias de guitarras, gaitas e percussão modernas, o que eu gosto, combina com o tema da invasão estrangeira e tal, mas tem muita pouca variedade nelas, e a direção musical é esquisita pra caramba. As músicas constantemente não batem com as cenas em que são usadas e constantemente não acabam quando deviam, se esticando por 3 ou 4 cenas de tons radicalmente diferentes. Não vou mostrar um exemplo aqui, porque aí eu teria que colocar 3 cenas inteiras, só confia. E com todas essas reclamações, deve parecer que eu não gostei de Ryo Senki, mas como eu disse no vídeo de Doraemon, é mais porque eu tenho esse péssimo hábito de focar no que me desagrada. Mas tem muita coisa de Ryo Senki que me manteve assistindo. Eu gosto dos designs de personagens, que, apesar de não serem super variados em termos de cor, são bem distintos. Eu gosto dos Karakuris, tanto dos protagonistas quanto da Gangue do Vento, especialmente este veículo aranha que o Arashi usa em algumas cenas, tão legal. Eu gosto do Homura, é sempre muito legal quando ele é usado e quando usa eletricidade. O anime explica isso. E apesar de eu achar que não foi executado da melhor maneira, eu gosto muito da mensagem de paz e ser contra misturar arte e violência, exceto em defesa própria. E ocasionalmente tem um episódio ou 3 que eu realmente gostei. Aquele do casal que eu falei foi um deles, e eu também gosto do episódio em que eles conhecem o estrangeiro. Acho fofa a mensagem dele de fraternidade entre os povos. E claro, a animação é Bones, é muito bonita. Eu diria que Ryo Senki é o tipo de anime que deve clicar com um tipo bem específico de pessoa, mas que com essas pessoas clica alto. Então, se o conceito pareceu interessante pra você, se você gosta de obras históricas japonesas com uma direção bem contida e com aparições ocasionais, porém sempre muito legais, de um mech gigante de madeira, definitivamente vale a pena conferir Karakuri Kiden Ryo Senki. Mas eu particularmente o coloco na minha listinha pessoal de é muito mais interessante do que é divertido. E a pergunta que fica no ar é: quando o Homura vai aparecer em um Super Robot Wars? Eu acabei não apontando isso na sinopse, mas talvez alguns de vocês conheçam a fama do roteirista. Sho Aikawa é bem conhecido. Ele escreveu Nadeshiko e o anime de 2003 de Fullmetal Alchemist. Ele também escreveu Eureka 7 Ao, e eu ainda não consegui perdoá-lo por isso. E também alguns tokusatsus, tipo Go-Go Sentai Boukenger. Como eu disse no texto principal, o penúltimo episódio é, espiritualmente, o verdadeiro último episódio, com o último sendo mais um... epílogo não é bem a palavra certa, talvez um OVA bem esquisito, mas que é só um episódio mesmo. Ele se passa alguns anos depois da história principal, e começa com Sakamoto Ryoma sendo morto no incidente de Omiya, como dita a história.
Apesar de que nesta versão ele é morto por uma máquina Karakuri a vapor, o que eu sinto não ter sido como aconteceu na vida real, mas aí, eu não tava lá. E esse incidente, somado à constante encheção de saco do Tetsu, que infelizmente cresceu para virar um menino irritantemente politizado, leva o Ryo a quase buscar vingança, mas após descobrir uma última mensagem do Ryoma, ele resolve deixar pra lá e levar o Homura pra Edo, pra festa de casamento da Mayu, e talvez impedir um incêndio planejado no local. Nós nunca vemos nem o casamento nem o incêndio. Eu acho ele meio esquisito, especificamente esse final, que parece meio incompleto, mas bom, cá está ele. O anime tem um encerramento bem bonitinho, mas ele fecha de um jeito meio estranho, com o Ryo entregando a sua chave não inglesa para um menino da atualidade, do ano 2000. É tipo como se o anime estivesse dizendo que encoraja as crianças da atualidade a exercitarem suas habilidades com mecânica, mas sei lá, é bem impactante porque o anime praticamente nunca se refere à atualidade. Mas é um impactante fofo. Iいですな。実にいいです。知らせます。